Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. Então vamos para a aula de hoje, que é sobre equilíbrios heterogêneos e tampões, que são chamados também de buffers. O que seria um equilíbrio heterogêneo? Quando a gente tem as espécies químicas de um equilíbrio, mais de uma fase. Então, se a gente olhar esse equilíbrio aqui, ó, o bicarbonato de sódio, em equilíbrio químico com carbonato de sódio, água e CO2. O bicarbonato de sódio ele é sólido. Então, toda vez que for sólido ou líquido, a gente não põe na expressão de constante de equilíbrio. Então, ó, o bicarbonato de sódio é sólido, o carbonato de sódio aqui é sólido. Sobra o quê? A água no estado gasoso e o CO2 no estado gasoso. Então, a constante de equilíbrio em função da concentração das espécies químicas vai ser igual a Kc, que é igual à concentração de água, que multiplica a concentração do CO2. Então, aqui a gente tem um equilíbrio heterogêneo. A gente tem sólido com sólido, gasoso e gasoso. Então, a gente tem duas fases aqui, né? Então, esses daqui que são os equilíbrios heterogêneos. Então, quando tem equilíbrio heterogêneo, a gente não põe nem sólido e nem líquido na expressão de equilíbrio, né? Quando a gente expressa esse equilíbrio em função de uma constante de equilíbrio. Então, um exemplo disso daqui são os cálculos renais, né? Quem tem pedras nos rins, né? Eu nunca tive, mas dizem que é uma dor bem forte, né? Que são pedras que se formam nos rins. Então, tem uma figura aqui, né? Você vê as pedras nos rins. Quimicamente, o que seriam essas pedras nos rins? Então, poderia ser representado aqui, ó, por esses dois equilíbrios químicos. Então, seria o oxalato de cálcio, tem o oxalato de cálcio, aí ele entra em equilíbrio em cálcio aquoso mais o oxalato, e pode ser o fosfato de cálcio, que forma 3 cálcio mais 2 fosfato. Claro que a gente não precisa decorar essas equações, né? Mas o que a gente pode tirar disso daqui? Que esses cálculos renais, né, ele, uma vez instalado no rim, ele dá dores, né, na região lombar, na parte inferior da parte de baixo das costas, né, atrás das costas. Pode dar febre, né, mal-estar, dá uma série de reações, né, esses cálculos renais. E eles são constituídos basicamente por oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Entre uma das causas do cálculo renal, né, é a pessoa que ingere pouco líquido. Tá? Então, é por isso que os médicos sempre recomendam tomar bastante água, né, ao longo do dia. Tá? Então, pode ser representado, ó, por esses dois equilíbrios químicos aqui. Então, como ocorre a perturbação do equilíbrio heterogêneo? Então, são 3 formas da gente perturbar esse equilíbrio heterogêneo. O primeiro seria pela adição ou a remoção de um reagente ou produto. Então, a gente tem aqui esse equilíbrio químico que se dá a formação da ureia, né? Então, tem o CO2 mais 2NH3, aí forma a ureia mais água. Então, se a gente olhar um equilíbrio heterogêneo, porque tem estado gasoso, sólido, né, e gasoso. Então, tem mais de uma fase. Então, o equilíbrio é heterogêneo. Então, como que a gente faz para perturbar esse equilíbrio, ou deslocar esse equilíbrio? Então, a formação da ureia, que é esse produto aqui, é favorecida pela adição de CO2 e NH3. Porque se você aumenta a concentração aqui dos reagentes, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, no sentido de formação da ureia e água. E pela remoção de água no estado gasoso. Então, se você remover a água no estado gasoso, você vai diminuir essa concentração de água e o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Então, essa daqui seria a forma de você perturbar esse equilíbrio pela adição ou remoção
de um reagente ou produto. O segundo seria o efeito da pressão. Então, a gente tem aqui o equilíbrio químico, né? 2CO2 mais 2NH3, formando NH4 e NH2CO2. Aqui só faltou a água. Deixa eu só colocar aqui água. Na hora de... Só faltou aqui, ó. Nesse equilíbrio aqui, colocar aqui. Isso, agora tá certo. Então, ó, nesse efeito da pressão. Então, o aumento da pressão favorece o lado que ocupa o menor volume. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem uma molécula de CO2 no estado gasoso e 2 moléculas de NH3 no estado gasoso. Então, a gente tem 3 moléculas no estado gasoso do lado esquerdo. Já do lado direito, a gente só tem uma molécula no estado gasoso, né? Então, o aumento da pressão, ele favorece o lado que ocupa o menor volume. O menor volume seria menor número de moléculas. Então, se você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para a direita, né? Porque ó, temos 3 moléculas do lado esquerdo, no estado gasoso, e uma molécula do lado direito. Então, aumentando a pressão, você desloca o equilíbrio para a direita. E o terceiro e último efeito da temperatura, né? Efeito da temperatura, nós temos aqui esse composto NH4 e NH2CO2, em equilíbrio com CO, NH2, 2, mais água, e a gente tem aqui ó, a entalpia maior do que zero. Entalpia maior do que zero. Então, o aumento da temperatura favorece o processo endotérmico. Qual que seria o processo endotérmico? Seria a reação do lado esquerdo para o direito. De esquerda para o direito, ΔH ele é maior do que zero. Então, aumentando a temperatura, você desloca o equilíbrio da esquerda para a direita, favorecendo aqui a formação da ureia. Agora, e se a gente diminuísse a temperatura, seria o inverso, né? O equilíbrio seria deslocado da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Tá? Então, esses são esses 3 fatores que você pode utilizar para perturbar um equilíbrio heterogêneo. Então, nós temos o produto de solubilidade, que é chamado de KPS, constante do produto de solubilidade, ó, KPS. Então, a constante de equilíbrio entre um sólido não dissolvido e seus íons em solução saturada. Então, a gente tem aqui iodeto de chumbo 2, ele vai estar em equilíbrio, produzindo chumbo 2+, mais 2 e menos. Então, como que a gente escreve esse equilíbrio químico? A gente tem esse sal e a gente tem esses ânions, esses íons. Então, vai ser o seguinte, KPS é igual à concentração de chumbo, que multiplica a concentração do I- elevado ao quadrado. Agora, seria dividido pela essa concentração daqui do iodeto de chumbo 2. Só que como o iodeto de chumbo 2 ele é sólido, você atribui valor 1. Então, por isso que fica assim essa constante de equilíbrio. Tá? Então, é dessa forma que a gente expressa a constante de equilíbrio de um sólido não dissolvido, né? Com seus íons em solução saturada. Então, a gente vai resolver agora o exemplo 1. Escreva a expressão da constante do produto de solubilidade para os seguintes compostos. Então, nós temos aqui o carbonato de prata, formando 2Ag+, mais carbonato, 2-. Então, o KPS, você só escreve os produtos em solução saturada, né? Então, o KPS é igual à concentração da prata elevada ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico é 2, que multiplica a concentração do carbonato, do CO3 2-.
Então, essa forma aqui que a gente expressa a constante de equilíbrio, né? O KPS, a constante do produto de solubilidade. O item B de bola, a gente tem o hidróxido de alumínio, aí produzindo Al3+, mais 3OH-. Então, como que vai ficar o KPS? KPS é igual a concentração do alumínio, Al3+, que multiplica a concentração do OH-, elevado ao cubo. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 3. Então, a gente eleva aqui ao cubo. Então, essa daqui seria a resposta desse item B de bola. O item C. Nós temos aqui o sulfeto de ferro 3. Aí ele forma ferro 2+, e o sulfeto 2-. Como que ficaria a constante do produto de solubilidade, né, desse equilíbrio? Então, o KPS é igual à concentração do ferro 2+, tá? Deixa eu só arrumar aqui que aqui é ferro 2+, ferro 2+, concentração do ferro 2+, não, ferro 3+, só corrigindo aqui, ferro 3+, a concentração do ferro 3+, elevado ao quadrado, que multiplica a concentração do sulfeto, 2-, elevado ao cubo. Então, é dessa forma aqui que a gente expressa a constante de equilíbrio KPS para esse item C. E o último item desse primeiro exemplo seria o fosfato de cálcio, formando o cálcio 2+, mais 2-fosfato. Então, o KPS vai ser igual à concentração do cálcio elevado ao cubo, né, cálcio elevado ao cubo, que multiplica a concentração do fosfato elevado ao quadrado. Por que aqui elevado ao cubo? Porque o coeficiente estequiométrico do cálcio é 3. Por que o fosfato é elevado ao quadrado? O coeficiente estequiométrico dele é 2. Tá? Então, é dessa forma aqui que a gente representa a constante do produto de solubilidade do fosfato de cálcio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, vamos para esse exemplo 2. Considere as informações da tabela a seguir. Coloque as substâncias em ordem decrescente de condutibilidade elétrica. Então, a gente tem que lembrar que condutividade elétrica, quanto maior for a concentração dos íons em solução, maior vai ser a condutibilidade elétrica. E ele deu essas 4 espécies químicas aqui, todas bases, né, todos hidróxidos, né, hidróxido de estânio, de berílio, de cálcio e de magnésio, com suas respectivos valores de KPS. Quanto maior for o valor de KPS, significa que tem mais íons em solução. Seria mais solúvel, digamos assim, esse sal. Então, a gente tem vários valores aqui de KPS, e a gente pode ver aqui que o maior KPS de todos é esse daqui, do hidróxido de cálcio. Então, para essas substâncias, todas são bases, né? São dibases, né? Tem 2 hidroxilas. Então, o raciocínio ele é válido. Então, quanto maior for o KPS, maior será a concentração dos íons em solução e maior será a condutividade elétrica. Tá? Então, ele pede em ordem decrescente, seria do maior para o menor. Então, aquela que vai ter maior concentração de íons em solução vai ser o hidróxido de cálcio. Vai ser o hidróxido de cálcio, que vai ser maior. Depois do hidróxido de cálcio, vai ser o hidróxido de magnésio, né, 5,6 vezes 10 elevado a menos 12, que vai ser maior do que o berílio, que é 7 vezes 10 elevado a menos 22, que é maior do que o hidróxido de estânio, que é 5,45 vezes 10 elevado a menos 27.
Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Agora vamos ver o exemplo 3, que tem um pouco de cálculo. Então, ele fala que uma solução saturada de base, representada por BOH2, apresenta pH igual a 10 a 25 graus Celsius. A equação do equilíbrio de solubilidade é representada por... Então, tem aqui o BOH2, em equilíbrio formando B2+, mais 2OH-. Aí ele fala, determine a constante do produto de solubilidade, KPS, da base BOH2. Bom, ele forneceu o valor de pH. Aí a gente tem que retornar lá na nossa aula de pH e relembrar que pH é igual a menos log, logaritmo de base 10, da concentração dos íons H+. Então, se a gente pegar essa expressão matemática aqui e expressar ela de uma outra forma, como que a gente pode escrever ela? Vai ser a concentração dos íons H+, é igual a 10, que seria a base do logaritmo, né? Seria 10 elevado a menos o valor do pH. Essa parte aqui é matemática, tá? São propriedades de logaritmos. Então, se a gente pegar a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos pH. Então, a gente tem que relembrar uma outra expressão, que seria a concentração dos íons H+, multiplicado pela concentração do OH-, é igual a 10 elevado a menos 14, que a gente viu também lá na nossa aula de pH. Então, ele falou para a gente que o pH é igual a 10. Então, qual que seria a concentração dos íons H+? Então, vai ser 10 elevado a menos 10, né? 10 elevado a menos 10. Então, a gente substitui nessa fórmula aqui, 10 elevado a menos 10, que multiplica a concentração do OH-, que é igual a 10 elevado a menos 14. Aí a gente trabalha essa expressão. Então, isola o OH-, vai ser igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 10. Então, a concentração dos íons OH- é 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a gente já conseguiu determinar a concentração dos íons OH-. Então, o que a gente fez aqui? Pegou o equilíbrio que ele forneceu para a gente, escreveu ele da forma que ele forneceu, e agora a gente tem que traçar a proporção baseado nos coeficientes estequiométricos. O coeficiente estequiométrico do B2+ é 1. E o coeficiente estequiométrico do OH- é 2. Então, a gente calculou inicialmente a concentração do OH-, ele deu 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. A gente calculou aqui. Agora, se aqui é 2 e aqui é 1, significa que essa concentração do B2+ seria a metade do OH-. Então, vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Aí, como que a gente calcula o KPS desse equilíbrio? Então, o KPS vai ser igual à concentração de B2+, que multiplica a concentração do OH- elevado ao quadrado, porque nós temos o 2 aqui, o coeficiente estequiométrico. Então, tem que levar ao quadrado. Então, o KPS vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 4, que multiplica a concentração do OH-, né, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, elevado ao quadrado. Resolvendo essa conta aqui na calculadora, o KPS vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 13. Então, essa daqui que seria a resposta desse exemplo 3. O exemplo 4. Ele fala o seguinte para a gente. Considere uma solução saturada de hidróxido de ferro 2 e determine a concentração de íons ferro 2+,
e o H- dessa solução. Aí ele dá o valor do KPS, que seria o KPS do hidróxido de ferro 2, né? Que seria 8 vezes 10 elevado a menos 16. E ele dá a informação que a raiz cúbica de 20 é 2,71. Então, o que a gente faz? A gente pega a base, né? O hidróxido de ferro 2, faz o equilíbrio e coloca ferro 2+, mais 2OH-. Então, a gente traça a proporção estequiométrica. Então, a gente chama de S de solubilidade dos íons ferro 2+, e 2S a solubilidade do ânion OH-. Isso é proporção estequiométrica, tá? 1:2. Então, a gente chama S e aqui 2S. E a gente escreve a constante do produto de solubilidade referente a esse equilíbrio químico aqui. Então, o KPS vai ser igual à concentração de ferro 2+, que multiplica a concentração do OH- elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. O que a gente faz agora? Pega esse S e 2S que a gente chamou, S seria a solubilidade, né? Então, a gente chama aqui S e o 2S e substitui nessa primeira expressão aqui. Então, vai ficar KPS é igual a S, que multiplica 2S elevado ao quadrado. Então, KPS é igual a 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. S ao quadrado vezes S vai dar S ao cubo. O valor de KPS ele forneceu no enunciado da questão, que é 8 vezes 10 elevado a menos 16. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 16 é igual a 4S elevado ao cubo. Então, pode simplificar 4 com 8, vai ser 2, né? Então, S ao cubo é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 16. Escrevendo essa relação de uma outra forma, vai ficar S ao cubo é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 15. Aí, o que a gente faz? Joga a raiz cúbica dos dois lados. Se jogar a raiz cúbica dos dois lados, vai ficar S é igual. Raiz cúbica de 20 é 2,71. 2,71. E raiz cúbica de 10 elevado a menos 15 é 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, esse daqui seria o valor de S da solubilidade. Mas o enunciado da questão, ele pede a concentração dos íons ferro 2+, e do OH-. Então, a concentração do ferro 2+, vai ser igual a S, né? Que é 2,71 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. E qual que seria a concentração do OH-? Seria 2S. Então, fazendo 2,71 vezes 2, vai dar 5,42 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, essa daqui seria a concentração dos íons OH-. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 4. Então, vamos para a segunda etapa da aula de hoje, que seria sistema tampão, ou solução tampão, que também são chamados de buffers no inglês. Seria uma espécie de amortecedor, tá? Molas de amortecedores. Então, se você tem uma solução chamada de tampão, ou buffers, o pH dela, você consegue resistir, manter o pH dela com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Então, se você tem ali uma solução tampão, você adiciona um pouquinho de ácido ou um pouquinho de base, ela mantém o pH constante. Então, como que funciona o sistema tampão? Geralmente são ácidos fracos ou bases fracas. E o sistema que mantém um pH constante, mesmo com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Então, como que a gente estuda essas soluções tampão? É com essa equação aqui de Henderson-Hasselbalch. Então, para um ácido aqui, um ácido fraco, HA em equilíbrio com H+, mais A-,
a gente pode fazer uma série de cálculos que vai chegar diretamente nessa expressão aqui. No caso de uma prova, eu forneço essa equação, ou coloco na lousa, ou coloco na prova. Então, a fórmula não precisa decorar, né? Então, seria o seguinte, o pH da solução seria o pKa. O que seria o pKa? O pKa seria menos log de Ka, que a gente viu na aula passada. Então, pKa é igual a menos log de Ka, mais log da concentração do sal, né, que geralmente é o ânion, dividido pela concentração do ácido. Tá? Então, é dessa forma que a gente calcula, faz os cálculos sobre esse sistema tampão. Então, vamos para o exemplo 5 aqui, que é a aplicação de fórmula, né? Ele fala, determine o pH de um tampão de ácido benzoico, C6H5C2H, e benzoato de sódio, que é NaC6H5CO2, de concentrações iguais a 0,1 mol por litro e 0,5 mol por litro, respectivamente. E ele dá o dado, né? O Ka do ácido benzoico é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. E ele lembrou que o pKa é igual a menos log do Ka. Então, a gente pega aqui, ó, pKa é igual a menos log de Ka. Então, pKa vai ser igual a menos log do Ka. O Ka é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo na calculadora direto ali, ó, menos log de 6,3 vezes 10 elevado a menos 5, o pKa é igual a 4,20. pKa é igual a 4,20. Então, o que a gente faz? A gente pega os dados agora do enunciado da questão e substitui nessa fórmula aqui, ó. pH é igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, pH é igual pKa, a gente já calculou aqui, ó, é 4,20. pKa 4,20. Mais log da concentração do sal. Então, ele falou para a gente que o sal, ó, respectivamente, é o ácido benzoico e benzoato de sódio. Benzoato de sódio é o nosso sal. Então, ele falou que é 0,5 mol por litro. Então, eu coloquei aqui, ó, concentração do sal, 0,5 mol por litro. Dividido pela concentração do ácido, que é 0,1 mol por litro. Vai dar 0,1 mol por litro. Então, escrevendo isso aqui de uma outra forma, vai ficar pH é igual a 4,20 mais log de 5, né? Porque 0,5 dividido por 0,1 vai dar 5. Log de 5 é 0,70. Então, pH vai ser igual a 4,20 mais 0,70. Então, 4,20 mais 0,70, o pH vai dar 4,90. Então, se você pegar o ácido benzoico na concentração de 0,1 mol por litro e pegar o sal, o benzoato de sódio, na concentração de 0,5 mol por litro e misturar, ele vai dar um pH de 4,90. 4,90. E esse seria o tampão, né? Você pode adicionar pequenas quantidades de ácidos ou bases, que esse pH vai se manter constante, próximo ali de 4,90. Então, isso daqui que seria um sistema tampão ou buffer, né? Então, vamos para o exemplo 6. Prepara-se uma solução tampão dissolvendo 0,2 mol de ácido fórmico, seria HCOOH, e 0,4 mol de formiato de sódio, que é HCOONa, em água até obter 1 litro de solução. Determine o valor do seu pH. Aí ele dá ali os dados, né? O K do ácido fórmico, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4,
E ele fala que pKa é igual a menos log de Ka. Então, a gente vai fazer a aplicação de fórmula, né? Como eu disse, não precisamos decorar a fórmula. pH é igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, a gente joga aqui, ó, pKa é igual a menos log do Ka. Então, pKa é igual a menos log de 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Ó. O enunciado da questão forneceu para a gente. Então, fazendo na calculadora, colocando menos log de 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, o pKa vai ser igual a 3,74. Então, a gente já determinou o pKa. Agora, a gente substitui nessa fórmula aqui de cima. pH é igual. pKa é 3,74. Então, substitui aqui, ó, o pKa 3,74. Mais log da concentração do sal. O sal seria esse formiato de sódio. Ó. Ele falou que é 0,4 mol de formiato de sódio. Então, 0,4 mol, ele está em 1 litro, né? Então, seria 0,4 mol por litro. Dividido pela concentração do ácido. O ácido é o ácido fórmico, que ele falou que é 0,2 mol de ácido fórmico. Ele está dissolvido em 1 litro, então vai ser 0,2 mol por litro. Então, dividido por 0,2 mol por litro. Então, resolvendo essa expressão, vai ficar pH é igual a 3,74 mais log de 2. 0,4 dividido por 0,2 vai dar 2. Log de 2 é a mesma coisa que 0,3. Então, pH é igual a 3,74 mais 0,3. Então, 3,74 mais 0,3 vai dar 4,04. O pH desse tampão, desse buffer. Então, se você pegar 1 litro, né, de água, dissolver 0,2 mols de ácido fórmico, que é um ácido fraco, e 0,4 mol de formiato de sódio, que é um sal referente a esse ácido, você vai ter uma solução ali de um pH de 4,04. Ou seja, você vai ter um sistema tampão. Você pode adicionar pequenas quantidades de ácidos ou base, que ele consegue segurar ali o pH dessa solução. Então, vai dar um pH igual a 4,04, né, de unidades. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 11 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar essa aula, vou postar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Então, eu vou encerrar a gravação.